Nos sentimos muito honrados em ter sido convidado pela revista Raízes e Rotas para estar presente nessa primeira edição. Tenho certeza que Cubatão tem muito para mostrar nessa revista, que fará toda a diferença aqui na nossa região. Quero agradecer muitamente ao Sérgio por esse convite e falar que Cubatão passa um momento muito importante. E tenho certeza que as pessoas que entrarem, procurarem tanto no site como na revista física, conhecerá Cubatão com outro olhar. Que Cubatão hoje é uma cidade viva, uma cidade que se reinventou e que tem tudo a ver com o que a revista se propõe, com o turismo, com a cultura, com as nossas raízes. Então tenho certeza que essa primeira edição será muito especial e nós nos sentimos muito honrados em poder participar desse grande evento. Olá amigos, estamos de volta para o último programa de 2025 nos canais do Protagonismo Cidadão, transmitido todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Esse programa está sendo gravado, mas está sendo transmitido no dia 29 de dezembro para tratar de uma retrospectiva desse ano, né? Fazer uma análise dos principais temas que nós tratamos aqui no Protagonismo Cidadão, e para esse tema nós trouxemos dois comentaristas contumazes do nosso programa, né? O arquiteto urbanista, especialista em cidades inteligentes, professor universitário, Alessandro Lopes. Alessandro, o último programa do ano, você tinha que estar aqui com a gente, né? Que bom, sempre bom estar aqui, e principalmente agora, né, fazendo essa retrospectiva, vindo esse último programa. Vamos que vamos para mais um. Isso aí, você está aí nas vésperas de fazer aí um retoque aí, né, na sobrancelha. Dar uma melhorada, isso. Você falou para mim fazer um peeling, né, um negócio. Isso, vou voltar bacana. Mais biônico 2026. A Adriana, ele falou para mim que ia fazer isso em homenagem aí à dona da pensão, né, para ficar bonitão. Legal, bacana, Alessandro. Vai dar tudo certo. Já estamos no dia 29, já deu certo, né, na altura do tempo aqui. E o nosso oráculo do ano, o doutor, o advogado, professor também, especialista em trocentas mil áreas, Antônio Elian Lawande. Tudo bom, Sérgio? Como é que você está? Eu falo oráculo, mas você sabe que eu admiro muito o seu conhecimento. Todos nós aqui do estúdio, você sabe disso. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos da mesa e a todos que nos assistem. É sempre um prazer atender o convite de vocês para dissertar aqui algumas coisas. Bacana. Como eu falei, uma retrospectiva, né, de 25, vocês estão sempre aqui no programa. Ninguém melhor do que vocês para acompanhar a mim e a Roberta Stock, que está aqui também no último programa fazendo essa apresentação comigo. É isso. Estou feliz de estar aqui no último ano e 2026 vem com bastantes novidades, então fiquem ligadinhos aí. Já aproveita, já curte o nosso canal, já manda para uma pessoa, porque 2026 vai estar cheio de novidade. É uma ordem. Vamos lá, gente. Bom, eu acho que esse ano teve tanta coisa realmente, parece que o ano foi um ano talvez um tanto quanto atípico, né? Mas o Lawande participa muito nos assuntos ligados à área portuária, até assuntos de geopolítica, o Alessandro mais também na área de políticas públicas, área de inovação, cidades inteligentes, os dois falam de assuntos bastante abrangentes. Mas eu queria iniciar falando, acho que de uma coisa importante, porque a nossa região relacionada aí com a mobilidade, que é um gargalo bastante sério que nós temos, e parece que nós tiramos aí do papel, destravamos do papel dois grandes projetos importantes, um mais no início do ano, quando a gente falou aí da concessão e da aprovação do processo, né, de construção da ligação seca de Santos e Guarujá, do chamado túnel submerso, e ao mesmo tempo, no final do ano, ao mesmo tempo não, mas no mesmo ano, no final do ano a gente conseguiu aí também tirar do papel, o governo do estado conseguiu fazer a concessão do sistema de travessias.
Vamos comentar sobre esse assunto, né? Como é que vocês estão vendo a expectativa, com os desdobramentos desses dois grandes projetos? Pode ir lá, Lawane, comece. Bom, é interessante você falar tirar do papel, mas acredito que o Travessias já tem algo para mostrar que saiu do papel. O túnel foi anunciado. O licenciamento do túnel que ocorreu em 2011, 2010, 2011, já não vale mais nada. Tem que fazer um outro. Então, até que se tenha uma real iniciativa, uma real documentação, um real investimento, eu não posso dizer que aquele túnel, cujo projeto é centenário, saiu do papel. Mas que finalmente encontrou-se, por sua vez, né, uma cabeça de praia aí na miríade burocrática que impede a infraestrutura do país, para que isso se realize na Baixada. Pelo menos isso se encontrou. Mas já teve o vencedor do leilão, né? Já teve. Já tem leilão, já tem contratinho A andamento, empresa portuguesa Mota Endil, né, que ganhou essa licitação Mas em setembro desse ano, foi isso? o que temos? Temos algum canteiro de obras? Temos algum alvará? Temos alguma estaca batida? Se bem que não vai ser por estacas, não é. né? Não vai ser por estacas, evidentemente. Mas aqui, tomando essa analogia da estaca batida como o momento em que muda-se a paisagem na licença de instalação. Temos isso? Não temos nada ainda. Vamos esperar. A concessão só saiu, a concessão das travessias, a ata do consórcio vencedor só foi publicado na semana passada. A gente teve acesso a esse documento, todo mundo com expectativa, né? Então agora abriu prazo para recurso. Então a área pública tem essa burocracia. Tem. O que vai acontecer com o Tony é que realmente ele é moroso. Eu brinco muito, todo mundo está jogando tudo para 2030, então 2029 vai ser um caos. Porque se todas as obras que estão previstas para 2030 acontecerem, 2029 é prazo final de entrega de obra, automaticamente a cidade está bloqueada e as cidades estarão bloqueadas com tanta obra. Vai faltar pedreiro. Vai faltar pedreiro, isso é fato. Na questão do túnel, realmente, ele encontrou um momento favorável, é interessante ele acontecer agora por N fatores, tanto aqui na região quanto governamental, enfim, mas falta uma definição desse traçado. Por enquanto a gente só tem onde elas vão ser imersas as peças, as duas embocaduras ainda não estão definidas 100%, a desapropriação dos moradores, tanto de um lado quanto do outro, também ainda não está 100% esclarecido, tanto que tem movimentações populares em relação a isso. Então tem muita coisinha, claro que vai rodar paralelo, claro que vai acontecer de alguma forma, mas, como o Laudi falou, por enquanto está um pouco menos no ensonho, mas ainda está em âmbito de prospecção, de andamento. Eles prometem 26 o início do canteiro. São aduelas, são canteiros feitos fora, né? Totalmente, não é uma obra tradicional. A gente só vai ter 2 escavações, que é entrada e saída. As peças vão ser produzidas em linha industrial, mas ainda não começou. A gente vai ter chance do ano que vem de a gente falar, olha, começou, tá com um prazo interessante, não tá, mas agora existem poucas certezas e muita indefinição ainda. É verdade, e as obras estão previstas para serem concluídas em 5 anos? Esse é o prazo? Vocês têm essa informação? A informação é 2030, todos eles estão 4 30, anos, 31, então, 4 anos. É nessa pegada. A inauguração é 30. Deveria ser 30. Então, 4 anos. Só que... Mas a gente sabe que nunca cumpre prazo, né? É um prazo meio Bento Carneiro, né? Então, na verdade é assim, se a burocracia Brasil andar, a parte industrial, vamos separar, a parte de execução de obra, ela cumpre prazo porque é industrializada, ela não depende de outras situações aqui. Agora, a parte burocrática, novo licenciamento, intervenções, desapropriação, demolição, aí sim a gente pode ter um lapso nesse cronograma. No caso das concessões, são 5 anos para fazer toda a renovação da frota. Isso está previsto. Agora, vai contar a partir do momento em que a empresa assinar o contrato. Como eu falei para vocês, saiu semana passada a ata do leilão e homologou, adjudicou o contrato, né? Depois desses prazos de recurso, aí tem
tem aí 5 anos para fazer a renovação da frota. E sobre essa questão, qual a expectativa que vocês têm aqui na região em termos de modernização, eficiência do serviço, geração de emprego, com a construção de novas embarcações? E aí, vamos fazer um minuto de silêncio? Não, mas Vocês estão pagando para ver. veja bem, Sérgio, olha a travessia que se tem hoje. Exatamente. Olha a pujança da cidade e compara uma coisa com a outra. Às vezes você vai para uma cidade que não tem a metade da nossa população, né? Vamos colocar a população só de Santos, não vamos nem falar do Guarujá. Só de Santos são 420 mil habitantes, quase. Com o porto que passa 25% a 30% da economia do 10º ou 8º PIB do planeta, dependendo do critério de medição, da metodologia de medição. Então, você tem essas condições e tem uma travessia com umas barquinhas que antecedem a Guerra do Vietnã. Com todo respeito a quem pega, eu mesmo peguei muito tempo aquela barca lá, mas é um disparate. É um disparate. É Como é que a gente pede, por exemplo, para um profissional liberal que tem que andar de terno, gravata ou, no caso da mulher, com uma roupa mais coberta, não sei o quê, para falar com um juiz, para falar com um prefeito, para falar com um secretário. E que sai de Santos ou que sai do Guarujá para fazer a travessia naquela barca. Aí ela vai falar, não, prefiro ir de carro. Ou ele vai falar, prefiro ir de carro. Ah, mas está superlotado de carro. Mas que opção você deu? Então, esta situação da hidrovia, de ampliar a malha hidroviária, de modernizar a travessia, isso é fundamental para a integração entre as cidades de Santos e do Guarujá. E talvez alguém se anime e comece a integrar as outras também, pelo modal hidroviário, pelo modal aquaviário. Sim. A gente já fez essa conta aqui, Sérgio, em algum dos programas, o quanto economiza só ligar o básico. Monte Cabrão, Caruara, Ilha Diana, tendo essas bases, o quanto que economiza. Porque se ele pegar um rodoviário, por exemplo, é uma volta gigantesca, é totalmente inviável. E se vai para outros municípios, Cubatão, você consegue ligar tudo. Então, vale. Falta um pouquinho de sensibilidade de enxergar que a gente é uma ilha e que estamos cercados com outros municípios que também usufruem disso, e ter o aquaviário é fundamental, não só a travessia Santos-Guarujá, ele dá para ser um modal para buscar essas pequenas comunidades, enfim, e outras áreas. Confortável, um modal ágil, atraente e sustentável, dependendo modal sustentável e um modal que mais do que se integra a outros. Exatamente. Não vamos abandonar o rodoviário. Não, é mais um. Tem que ter plano B, mas é um que se integra aos demais. Você tem opção para trabalhar. Bom, já que nós estamos falando aqui dessa questão da ligação seca, né? Ou das ligações, da ligação seca mobilidade no todo, e da travessia, vamos aproveitar para falar então de uma outra lenda urbana que era o aeroporto do Guarujá, né? Porque isso aí ficou, sei lá, desde que eu era criança e falava desse aeroporto aqui da Baixada, e parece que agora já está em obra, né? Vamos atualizar qual é a previsão aí de entrega desse aeroporto e qual será o impacto disso, porque eu confesso que eu tenho bastante insegurança para voar, né? Para fazer operação nesse aeroporto aqui. Não sei o que vocês têm em termos de informação. Bom, em princípio, foi até irônico que quando se aventou a hipótese do aeroporto do Guarujá e assinou-se esse tipo de situação, foi no primeiro mandato do Farid. Exatamente. Aí vem no segundo esse mandato do Farid, isso aí tem mais de 20 anos. Sim. Agora, nesse mandato do Farid, finalmente aproveita-se a pista para uso civil, né? Tanto carga quanto passageiro. A ANAC já colocou, se não me engano, 2 rotas ali. Já tem um tríptico comercial e já tem uma sigla de 4 letras também. A ANAC já disponibilizou 2 rotas comerciais ali naquele aeroporto. Quando que ele vai sair? Se eu não me engano, está na fase do licenciamento. Mas o licenciamento não é antes de começar a obra? Não, ele está no provisório. Depende da obra. Depende da obra. Que obra que ele está falando? Da continuidade da pista,
dos novos... Dos apoios. Das novas infraestruturas, que vai ter que ter infraestrutura de carga, terminal de passageiro. Terminal de passageiro, ninguém sabe o que vai ser. Né? Você tem lá o galpão da mecânica e mais nada. Lembramos que aquilo era uma base militar. Ainda é. Não deixou. Né? Ainda é uma base militar. Alocar essa gente toda no galpão que servia de mecânica para motor de avião, mais do que isso, vai ter que reativar outros serviços paralelos. Que a Prefeitura do Guarujá está fazendo o seu esforço, né? O Instituto Federal, ele tentou reabrir lá, pelo menos, né? O governo federal prometeu reabrir esse Instituto Federal, mas quantos mecânicos de aeronave locais vão ser gerados? Ou vai ter que importar todo mundo? Que loucura. Pessoal de recepção, turismo, quem que vai administrar os serviços que ficam dentro do terminal? Né? Vai ser privado ou público? Vai ser Infraero mesmo? Se for Infraero, como é que vai administrar? Vai administrar como administrava Congonhas há 20 anos atrás? Como é que vai ser isso aí? A informação que eu tenho é que a Infraero, a princípio, seria o administrador. A gestora, administradora. Desse terminal, esse aeroporto. Diga lá isso. Então, só endosse completo. Ele vai começar a operar com sorte 26, que é a previsão da homologação para o voo, mas está provisório. A gente vai trabalhar com container, vai trabalhar... E aí, não é só chegar o avião. Você tem toda uma mobilidade que hoje o Guarujá não tem. Como é que sai essa pessoa que chegou lá para atingir o próprio Guarujá, que sai do aeroporto para ir para a Enseada? Como é que essa pessoa se locomove ali, saindo da base aérea, e já tem esse veículo, não estamos nem falando de túnel, na própria cidade, isso já é um complicador, porque ela vai sair no aeroporto, ela tem que passar por Vicente Carvalho, passar pelo primeiro túnel, para depois chegar na hora para poder atravessar com a balsa. Não estamos nem falando do túnel, operando agora 26. Então só isso já complicaria muito a operação. É legal que vai funcionar. Lado 2, automaticamente, sem estar funcionando, ele já impactou nas obras. As construtoras já estão revendo, porque o cone de decolagem e aterrissagem já limitou o teto dos edifícios. Então, edifícios altos, como a gente está achando que ia acontecer aqui na região, que nem Balneário Camboriú, naquela região de voo, de decolagem e pouso, já estão restritos e limitados os gabaritos. Já está no plano diretor novo. Então, tem muita mudança, mas especificamente dele está previsto começar 26. Eu entendo, e você já viajou muito, que vai funcionar como um aeroporto de apoio. O voo para vir para o Guarujá, eu entendo que vai ser um voo tão caro quanto qualquer outro aeroporto menor que a gente tem aí pelo resto do país. Porque é muito trabalho para pouca gente acionando para uma pista. Então, assim, ele não é... Ele vai ser uma alternativa. Se não tiver teto para você descer em Guarulhos, você pode descer em Santos. Ele pode virar uma alternativa, mas eu entendo que vai ser um voo caro, até ele emplacar mesmo ainda vai demorar. Talvez para carga tenha mais viabilidade. O Osiris Silva falava muito isso. A gente precisa de integração do território em todos os sentidos, em todos os modais. Só que você coloca tanta carga obrigacional, supérflua a carga obrigacional mínima para fins de segurança e transporte, que qualquer tentativa de abrir um aeroporto novo fica inviável. É isso. Então, talvez passe um pouco por esse mandamento. Se falar só em carga, que eles trabalham em carga, que não trabalhasse passageiro. Ok, Guarujá tem uma área gigante já licenciada ambiental que pode ajudar nessa fluidez. Mas com as estradas do jeito que a gente tem, e aí cabe a terceira pista. Aí o aeroporto faz sentido para carga. Eu tenho uma terceira pista, tenho pátios logísticos no Guarujá, aí ele começa a movimentar Guarujá. Aqui vai ficar do jeito que está. Então, esse assunto da terceira pista está na pauta também, né? Mas só finalizando a questão do aeroporto, até para isso, esse sistema de hidrovias, né? Essa ligação por embarcações mais modernas colaboraria. Seria importante, né? Porque você tem uma ligação através de embarcações, de catamarãs mais confortáveis, mais ágeis e modernos, pode melhorar inclusive o acesso, porque hoje o acesso para o aeroporto via terrestre também é muito precário. E via aquaviária talvez fosse mais inteligente. Exatamente. Porque ele está simplesmente na beira, né?
Dá para fazer, inclusive, na parte de Santos, um terminal, ou até saindo do Concais, né? No próprio Valongo, você já consegue fazer No Concais, criar uma linha, você pode criar uma estrutura de... Você cria uma linha base aérea Valongo, você já resolveria esse problema. E você faz toda a parte de check-out e de check-in ali dentro dessa estrutura, despacho de bagagens, etc. E aí depois entra no barco, só vai para a área de embarque da aeronave, né? Pode ficar mais fácil. Você tem alguma questão aí, Roberta? Não? Não. Tranquilo? Não, só lembrando do tempo, a gente tem mais alguns assuntos para passar. A terceira pista é o assunto que eu queria entrar agora. Você tem alguma coisa para passar em especial? Então, a terceira pista é outro assunto relevante que foi colocado esse ano, no ano de 2025. E você falava agora, né, Alessandro, que é uma pista, uma alternativa, e vai ligar o Planalto aí diretamente também para o Guarujá, mas também não é algo que vai vir logo, né? Foi anunciado aí pelo Estado, o consórcio que está, o concessionário, que é o grupo Eco Rodovias, aqui é a Ecovias que administra o sistema, parece que anunciou aí essa possibilidade de viabilizar essa obra, esse projeto, mais pelo menos mais 3 ou 4 anos de obra. Terceira pista, ela tem que ter um cuidado muito grande. Primeiro, a segunda que a gente tem, né, a atual, já passaram mais de 20 anos. E quando ela foi concluída, ela já nasceu defasada. Além de não contemplar caminhões. Ela acabou ficando exclusiva para veículos. Essa terceira pista, se ele nascer com um projeto restrito para os 4 anos, sem uma previsão de ampliação do porto para mais 20, 30 anos, ela novamente vai cometer o mesmo erro de nascer defasada. Vai estar com veículos, mas vai nascer insuficiente. A hora que ela estiver concluída, os caminhões vão estar reclamando. Eu imagino que ela vai acabar desaguando realmente no Guarujá. Se ela desaguar no Guarujá, eu já falei isso aqui em algumas outras vezes, em outros programas também. Eu entendo e vejo que por uma questão estratégica, terreno, acontecimentos, Guarujá, nessa região, Vicente Carvalho ali, ela vai ser não é nem uma promessa, é uma realidade de movimentação de empregos, de oportunidades, enfim, tá tudo muito ali concentrado. Acho que o Guarujá ficou tanto tempo retraído que agora tudo está ascendendo para ele. Então, na terceira pista, o único cuidado que eu imagino que quem estiver projetando ou for executar não é fazer algo curto, tem que fazer algo entendendo que o porto está prevendo uma ampliação muito maior e esse projeto tem que aguentar um crescimento de 20, 30 anos. Lá onde? Bom, existem duas situações da terceira pista que me chamam a atenção. Uma presente e uma potencial. A potencial vai ser o preço desse pedágio, né? Vai ser o preço desse pedágio, por quê? Porque nós estamos falando do maior porto do país, ligado à maior metrópole do país, um volume de carro diário, ostensivo, clientela mesmo, que se repete dia brutal, que gera uma pequena fortuna por dia. No início da concessão, isso se justificava, bem no início, quando você falou da Nova Imigrantes, né, que é a nossa atual Imigrantes, ela se justificava por quê? Porque esse valor de pedágio financiava rodovias que não se sustentavam no interior do estado. Mas essas rodovias que não se sustentavam no interior do estado, pelo crescimento populacional, algumas começaram a se sustentar, e outras, que foram terceirizadas, também começaram a sustentar por força da iniciativa privada. Então, o que mantém esse preço? Ele não faz sentido. Mas... Qual que vai ser o preço dessa terceira pista? Porque daí eles vão falar, o pedágio vai ter que ser caro porque tem uma terceira pista. Meu segundo problema é o seguinte. É o mesmo grupo econômico. Da primeira, da segunda, da terceira pista. Nada contra o grupo Eco Rodovias, estão fazendo deles, mas tudo bem. Mas vamos pensar em outra circunstância. O mesmo grupo Eco Rodovias tinha o terminal STS-10, cujo modelo, que perdeu o terminal STS-10, e cujo modelo licitatório foi como? Era o Ecoporto.
O STS 10, o modelo licitatório imposto pela ANTAC para os novos arrendatários olha, primeiro nós vamos tratar dessas empresas com essas características. Para quê? Para dispersar mercado. Se essas não se interessarem, os grandes conglomerados podem vir e dar os seus lances. Foi muito questionado, mas passou por um critério econômico. Se por um lado o TCU fala, vale um edital dessa natureza como intervenção do Estado no domínio econômico, para que não crie um conglomerado, para que não crie um oligopólio, o santista e o paulistano, o habitante da Baixada Santista e o habitante da Grande São Paulo vivem há mais de 40 anos um monopólio da mesma empresa, com o mesmo pedágio alto, e agora vão viver mais 40. Faz algum sentido? Para mim, não. Para mim, não faz. Mas não sei se eu sou a voz dissonante no meio desse coro populacional todo. Eu só fui o primeiro a falar. Muito difícil, né? Esses assuntos, você vê que são muitos interesses e grupos muito poderosos aqui na A não ser que ele venha e anuncie aqui. Aí é diferente. Porque você vê, Sérgio, é tão discrepante esse negócio de valor de pedágio, que o pedágio realmente é para subsidiar a obra e depois, em tese, deveria ser decrescente, porque a obra está paga e aí é manutenção, o custo é outro. E você roda para as rodovias do Sul, você roda quilômetros, com pedágios de R$10, R$20, nem R$20 não chega. Aqui você tem uma descida de serra, tudo bem, uma vez só, mas já estamos em quase R$40. Quer dizer, não justifica, essa conta teria que ser revista, teria que abrir um novo edital, teria que dar chance para tantas concessionárias que tem. Acabei de voltar de Salvador, mesma coisa, você roda para um pedágio, 2. Ou que os stakeholders se organizem de verdade, as frentes parlamentares se organizem de verdade e possam ver esse cálculo, abra-se a caixa preta do contrato de concessão, que isso não fique só na mão do TCE e do Ministério Público. Porque aqui eu me lembro, o último promotor a fiscalizar esse contrato foi o Blatt. E foi o quê? Uns 15 anos atrás? 15 anos, por aí. E aí? Mais nada? Não evoluiu nada? Então... Outro projeto que também ficou muito tempo aí para conseguir deslanchar e parece que esse ano está virando realidade, apesar de não estar funcionando plenamente aí, é a segunda fase do VLT, né? Eu já critiquei muito isso aqui, já falei inúmeras vezes que, na minha opinião, tinha que ter feito a segunda fase para São Vicente, já está, a expansão para a área continental está incluída na terceira fase, isso está em obra, se não me engano, na Ponte dos Barreiros, né? Mas aqui está praticamente pronto. Bom, você que está mais por dentro da área pública aqui em Santos, o que está faltando para começar a operar? Porque estão em teste ainda, né, Alessandro? Cadê as portas? Não tem porta. A hora que tiver... O PLT tem, as terminais não. As terminais estão sem porta ainda. Não existe você pôr para operar, é igual metrô. Se eu não tenho a porta isolando o acesso, como é que eu vou cobrar? A pessoa passa pela linha de trem e entra. Então, sem as portas, eu não tenho. Caramba, então, hoje, com ele funcionando, o que fica claro, você vê que teve uma gratuidade, né, por um período, para pôr rodando. A linha tá ok, tá tudo ok, mas falta um equipamento chamado porta. E onde estão as portas? E aonde estão as portas? Fica a pergunta aqui pro protagonismo. Vamos abrir as portas da esperança. E aí te completo, Sérgio, você falou da fase 3 indo para São Vicente, e eu já fui crítico logo quando estavam fazendo essa primeira linha, que para mim, comeram bola quando fizeram Ponte dos Barreiros, antes da Ponte dos Barreiros. A população que mora do outro lado, ela tem que vir de qualquer jeito, atravessar a ponte para daí ela pegar um VLT. Caramba, você já está fazendo uma primeira fase, por que já não atravessou isso que estão fazendo agora? Fazia muito mais sentido eu ter a Ponte dos Barreiros do outro lado do rio do que desse lado. E você lembra então, quer dizer... Quando a ponte ficou fechada? Exatamente. Então, assim, ok, estão completando. O VLT é uma realidade, vai expandir mais. Você vê nas redes sociais a movimentação, o pessoal pedindo VLT para Lemoa, VLT para Piratininga, para outros bairros, Quarentenário. Eles estão pedindo. A população que mora distante para se locomover apoia o VLT.
Só que a estratégia da MTU, a estratégia de, enfim, de vários grupos, acaba fazendo ele por pedaço. É o quebra-cabeça que fica faltando. Ah, faz aqui. Tá, mas isso aqui leva ao quê? Nada a lugar nenhum. Agora vamos fazer esse. Agora esse aqui liga no lugar nenhum a alguma coisa. E aí fica tudo meio capenga. Mas ele já existia. Se você pegar na internet, qualquer um que esteja ouvindo a gente, joga lá, Projeto VLT MTU, o projeto tá lá desde 2017, 18, inteiro as 3 fases. Quer dizer, era sentar, olhar e falar, isto é mais interessante do que isso. Não, vamos fazer esse trechinho, depois a gente faz mais esse trechinho. As 3 fases estão saindo, estão concluídas. Mas atrasou o cronograma, não atendeu a expectativa. Lá na frente vai funcionar, mas começou errado e está desdobrando também de uma forma estranha. É dinheiro pra caramba aí. Eu ainda vou lançar aqui uma visão diferente. Eu acho que eles não têm interesse de ligar algumas partes das cidades. Não é interessante trazer outras pessoas. Então, na verdade eu até não, vou te completar. Eu sei que é interessante. Eu sei por vários motivos, tanto de logística, de trabalho, de força de trabalho, mas parece que não existe essa preocupação. Não. Deixa as pessoas ficarem 3 horas no eu até ônibus. vou te completar. Na verdade, não é que não existe. Infelizmente, embora a gente se defina como região metropolitana, e vocês são testemunhas aqui, o quanto eu sou crítico em relação a isso. Pouquíssimas vezes os órgãos que são destinados a isso se unem como região metropolitana. Tá? Em 30 anos de atividade minha como arquiteto, o que eu vejo na pandemia foi o único momento que eles se reuniram para saber, pode entrar na praia ou não. Decisões metropolitanas não acontecem. A AGEM não se manifesta, os outros não se manifestam e fica. O político A vai resolver o problema dele. Se o B quiser, completa. Praia Grande, se você olhar, existe toda uma linha que vai de Praia Grande até Mongaguá, pronta com pontos estacionados que não tem nada, nada passa ali. Tem pontos, tem vias, tem articulações das marginais. Por que não tem? Porque em algum momento optou-se por pôr ali um tal de um BRT, que era a modinha no Rio de Janeiro. Gastou-se a obra, fez-se a pavimentação, colocou-se as estações e cadê o BRT? Não veio. E hoje roda 2, 3 gestões e você ouve falando, que tal um VLT? Que tal agora esse que tem em Curitiba, o VLT que não tem trilho? Ou seja, já tem uma estrutura pronta. Corre o risco de aproveitar, que bom que aproveite algo que já tem aí 8 anos, ou vai ser feita uma obra nova e essa vai continuar lá obsoleta. Então, o pensamento estratégico, acho que algumas decisões, quando interliga município, caberia uma participação mais protagonista da AGEM e de outros órgãos desses. Então, o ligar municípios vai acontecer, mas está faltando. Por enquanto, está muito individualista isso. Essa é a palavra. Quer comentar isso aí ou não? De fato, qualquer tipo de política no Brasil, e principalmente as políticas de Estado, não são tratadas como... E logística é uma delas. Não são tratados como política de Estado, são tratados como política de governo. Então, de 4 em 4 anos, se altera tudo. Roberto tem razão. Qual que é a ideia do gestor de então? Gestor seja local, gestor seja estadual, gestor seja federal. A minha ideia é... E aí a gente não pode excluir também a hipótese de aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Sim. A quem desinteressa esse tipo de modal? Qual modal o quadriênio da vez vai privilegiar? Então, tem essa variável, não tem como tirar essa variável. Somos um dos países mais corruptos do mundo e ponto final. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, quando o político da cidade A resolve o seu problema e o político da cidade B não resolveu nada. Então, muito me espanta esses trechos desinteressantes da MTU, ou que a MTU não fale que não tem dinheiro para fazer, não sejam entregues à iniciativa privada, uma vez que o próprio metrô já tem todo o know-how de fazê-lo. Cubatão pediu uma linha de VLT há 3 anos atrás.
É isso, para ligar Lemon ali. E falou que o Lemon, Botão só vai ter essa linha de VLT daqui a 16 anos. Então, por que não para iniciativa privada? E o metrô é como você colocou, tá perfeito. O metrô tem várias linhas que são privadas. Por que não? A gente... É esse por que não que fica, né? Ou por que não, talvez a variável que você levantou sutilmente seja eu em cores mais, né? Talvez responda. A gente está vendo algumas coisas acontecerem de maneira tardia, mas estão acontecendo. Uma delas é a inauguração também do projeto piloto do Parque Palafitas, né? Nós fizemos um programa sobre isso. Sim. Eu confesso que eu fiquei bastante entusiasmado. A gente tem um programa aí para quem tiver curiosidade, pode procurar no nosso canal. Ali tem um programa sobre o Parque Palafitas, o Alessandro participou e o engenheiro Glaucus Farinello participou também, foi, se não me engano, no começo do ano. Acho que foi. Começo de 25, o Glaucus veio aqui mostrar. Antes da obra, antes de tudo. Quando estava para começar a obra, aí como é que está essa obra lá, Alessandro? Lá, não? Então, o Parque Palafitas dá para dividir em duas conversas ali. Uma, a iniciativa, porque é a primeira vez que discute uma política de ocupação sobre as águas, com apoio da União, cedendo uma área para habitação, interesse social, enfim. Então isso é legal pra caramba, que essa pauta chegou ao governo e que houve um entendimento favorável. Isso é muito legal. Outra ponta legal, o projeto, ele, por ser pioneiro nesse sentido e ser feito por um escritório que ajudou aí Curitiba a ter o seu status de cidade inteligente hoje, depois de mais de 20 anos, que é o escritório do Jaime Lerner, levou em consideração a não gentrificação. Então, ele acontece numa região que já foi uma área de invasão, ainda tem muitos, óbvio, mas era uma área de invasão. O município entende aquilo agora como bairro, ele deixa de ser simplesmente a invasão da Vila Gilda e passa a ser bairro da Vila Gilda, já existe esse caminho. E a hora que eu faço isso, a cidade entende que aquilo é um bairro e eu levo água, esgoto e todos os benefícios. Então, a não gentrificação, entendimento como bairro, o entendimento de ocupação sobre as águas, tudo isso é lindo. O que não é bonito? A obra é interessante, é uma obra de ponta, o wood frame, que é construção em madeira, que já se pratica em vários países, inclusive aqui na região sul. Agora vamos para o lado negro da história, o negro da força. A gente tem quem vai fazer essa manutenção dessas casas de madeira, porque uma construção de uma casa de alvenaria tem manutenção periódica, uma casa de madeira tem outros cuidados que precisam ser ensinados a quem vai habitar aquela casa. Porque quem vai ficar ali vai ter que cuidar daquilo ali. E como é que isso vai acontecer? Quantas obras de madeira a gente tem aqui na região, ainda mais sobre águas, embora sejam tratadas, temos que ensinar essas pessoas a lidar com isso. Então temos um problema de manutenção. Já jogando lá na frente. A gente está falando de mobilidade hidroviária. A hora que eu estou ocupando sobre as águas, ter uma mobilidade chegando no bairro da Vila Gilda faz todo sentido. Não está resolvido. A gente tem a questão que ainda é a maior favela sobre águas do Brasil. Vamos ter as outras fases ou vamos ficar esperando ser reativos, esperando novos incêndios, novas inundações para pedir dinheiro federal para fazer o complemento do projeto? Porque o projeto, com certeza, já existe um projeto completo para toda aquela área. Mas não, então fizemos o piloto, ok, o piloto está pronto, está quase concluída a obra, já para ser entregue. Lindo. E o próximo passo? O próximo passo, a gente não ouve nada acontecendo ainda. A gente não ouve nada acontecendo. A gente vai ouvir ano que vem, a gente vai ouvir. Ano que vem é um ano favorável. Coisa. O que leva esse projeto? No Brasil temos várias habitações, vilarejos, enfim, famílias ribeirinhas. Então um projeto desse com sucesso, automaticamente ele vira plataforma de quem quiser espalhar pelo Brasil todo, dizendo, tá aqui o projeto piloto, e aqui você mora numa situação ribeirinha, você pode copiar o projeto que Santos. Então dá um protagonismo para a cidade e dá um protagonismo para o governante que quiser tirar proveito disso para resolver outras regiões. E aí, olhando por esse lado, se tivesse alguma pessoa não só preocupada com o próprio umbigo, com os 4 anos, poderia até usar isso, né, para o futuro.
Mas a gente sabe que eles precisam de locais assim. A gente tem Cubatão, a própria revista aí, fazendo até o merchan da revista, mas a própria revista está falando de Cubatão. Cubatão tira de um TCC que foi pensado essas casas flutuantes, que é uma outra alternativa, e pôs lá, também está pronta, o protótipo está pronto. E o próximo passo? Não tem. Eu tenho dificuldade de... Assim, o projeto é muito bacana, eu fiquei muito entusiasmado, mas o que me deixa um pouco pessimista é que eu não vejo a gente gerando capacidade de renda, né? Ampliar a renda da população, porque o Alessandro falou agora uma coisa que é fato. As pessoas estão muitas vezes lá, preferem até ficar ali, acaba vendendo o apartamento que consegue do programa habitacional, porque ele não consegue manter, pagar IPTU, pagar condomínio, manutenção. Então o cara fala, ele vende aquilo ali e volta para o barraco, porque aí ele vai consumir luz num gato, ele não vai pagar IPTU. Vira uma renda passiva para ele. Então ele fica ali vivendo naquela situação precária, e se você não mudar essa realidade, não fizer que as pessoas possam ganhar mais e ter uma outra cultura, a gente vai continuar. Tem que ensinar a morar. Se não ensinar a morar... Sérgio, você chegou no ponto. Eduardo Soja, David Harvey, Jean Loichini, todos eles, só citei cara da tua área. Sim, é isso aí. Só citei cara da tua área. Todos eles falam, qualquer plano de revitalização urbana que envolva questão habitacional, você tem que ter atrelado, você tem que ter associado uma forma de fixar o cara lá. É isso aí. Senão o cara sai de lá, do jeito que você falou, vende o imóvel, ou porque não consegue viver mais na região, porque a região vai encarecer. Por que vai encarecer? Porque vai ter água, porque vai ter luz, porque vai ter transporte, porque vai ter uma moradia legal. Aí virou bairro. Porque manter essa moradia diferenciada exige um operário de construção civil diferenciado que cobra o dobro do preço a hora. Então, tudo isso... E a própria carga tributária que o governo passa a estabelecer. A carga tributária vai botar IPTU para o cara pagar. Exatamente. Então, qual que é o programa econômico-financeiro para fixar o cara lá? Qual que é o programa de capacitação para o cara aumentar a renda para fixar o cara lá? Então, não tem, nunca tem. Então, daqui a pouco, esse bairro vai ser vendido com vista para o mar. E outra área vai ser degradada. Então, você tem dois prejuízos. E se não tiver interessado em ocupar aquela área ali, é pior ainda, é um cenário ainda pior, porque a gente não sabe. Às vezes o cara fala, não vou pagar para lá porque não foi feita a expansão do VLT, da Aquaviário. Aqui tem outros prédios, tem outros conjuntos habitacionais acontecendo ali, na própria prainha, enfim. Mas isso só não falando só dali. Qualquer habitação social, a conta não fecha. Porque essa pessoa está acostumada na informalidade, ela não aprendeu que pagar o mínimo é dela. Só completar, eu conversando em Cidade de Tiradentes, dando uma entrevista lá, o cara tá me falando exatamente isso, que o pessoal que mora em Cidade de Tiradentes, tá? Cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, só conjunto habitacional. Eles estão tirando o pessoal de invasão e dando a moradia. Eles estão falando, não estão dando a moradia, estão me dando um carnê de 30 anos para pagar, com uma faca na cabeça, dizendo, se não pagar, você perde. E eles estão fazendo isso, virou renda passiva. Para pagar, para manter a casa dele, ele loca o apartamento que está ganhando, não vende, volta para uma área periférica e usa esse dinheiro para poder pagar a casa que ele ganhou. Esse movimento ocorreu muito no Bolsão 8. Também. Né? Quando falava do congelamento do Bolsão. Sim. Então, essa política ainda não foi debatida, não fechou essa conta ainda aqui no país. Agora, a gente está levando a FATEC, uma unidade da FATEC para a Zona Noroeste, né, Alessandro? Estão levando unidades para lá. Sempre me ocorreu, não sei se vocês têm informação a respeito disso, sempre me ocorreu que o quanto seria importante a gente capacitar essa população a cuidar desse tipo de imóvel, né? Ou seja, essa tecnologia que está sendo levada para lá, que é wood frame. Wood frame, que o cara que vem pronto, né? É um pré-moldado e o cara coloca ali, mas tem uma série de técnicas que você vai fazer ocupação de áreas mais sensíveis para você urbanizar, que, caramba, seria muito importante, né? Fazer esse tipo de transferência de tecnologia para as pessoas aprenderem a lidar com isso e cuidar disso e serem contratados para fazer manutenção. O que vocês acham que a gente não consegue fazer isso acontecer? Porque muitos
os pais de família que estão lá trabalham aí como operário de alguma forma. E, de repente, era um valor agregado para melhorar esse processo de geração de riqueza e também de manutenção dessas áreas. Aí eu te falo até como professor de FATEC, de ETEC, enfim, conversando com os outros colegas de outros institutos. Tem edificações, inclusive. Então, eu lembro de um caso que a gente colocou dentro de uma dessas áreas de comunidade, uma unidade da FATEC. Isso é fato real, não vou citar os pontos, mas é um fato real. E um dos cursos era edificações. E o curso foi fechado na abertura. Sabe por que ele foi fechado? Não tinha. Não, os pais não queriam que o filho fosse pedreiro, porque na cabeça dele quem faz edificações era pedreiro, então ele já era pedreiro, que é o filho dele melhor que isso. Ele não entende que o curso técnico levaria ele para uma engenharia ou uma arquitetura. E o curso não virou. Eles queriam que o filho fizesse administração, tecnologia, administração, aonde eu abri dentro de uma comunidade, bomba o curso. Fica com 10 para cada vaga. E cursos do que a gente precisa, como edificações, elétrica, eletrotécnica, mecânica, não estão virando. Está sobrando vaga dentro das escolas técnicas. E não estou falando só de ETEC, estou falando de Instituto Federal, estou falando de Senai, Senac. Está sobrando vaga porque a molecada não quer estudar a formação básica. Eles querem algo que dê dinheiro imediato. E tecnologia é um dos caminhos hoje, cada vez mais. Ou seja, em curto tempo, vai faltar... Já está faltando. Vai faltar. Em 2029 vai faltar pedreiro. A gente pedreiro. abriu falando. 2029 vai faltar pedreiro. Pedreiro, engenheiro, tudo. É um ponto, né? A cultura, isso é uma cultura que data desde o tempo dos Afonsinhos, né? Antes de 1808. É a cultura do bacharel. Se meu filho não for bacharel, se meu filho não trabalhar com canetas, eu não fui bem sucedido, né? Quando a bem da verdade, para quem viaja muito, para quem conhece outras realidades fora da América do Sul, tenta contratar um pedreiro em Nova York. Quanto que você vai gastar? É isso aí. Né? Qual que é um dos sindicatos mais fortes ali do estado de Nova York? É o da construção civil. Dos operários da construção civil. Os caras mandam e desmandam. A hora técnica deles é absurdamente alta. Então, e nós vamos ter uma hora técnica alta desse tipo de profissional. De eletricista, encanador, operário da construção civil. Vamos ter sim, porque vai faltar. Olha o quanto de obra de infraestrutura nós temos. Olha o tipo de infraestrutura que vamos instalar, esse wood frame aí. Quem é que vai arrumar isso aí? Seria uma forma de fixar o cara no local? Seria. Mas é o que eu quero dizer. Se a gente não preparar essa mão de obra para isso, vai ter que importar mão de mas obra. O quanto as aí nós vamos continuar enxugando gelo. Então, porque aí, aí você não emprega o cara local, traz a mão de obra de fora, mais gente aqui. Aí vem a experiência da FATEC e de outros institutos. O quanto o meu instituto de educação, superior ou médio, se dispõe a abrir isso aí. E outra, conforme a experiência da FATEC nominou, que vantagem Maria leva? Em outras palavras, o dono do instituto, seja o Estado, seja o particular, né? Se for particular, ele vai perguntar para o Estado, você vai me subvencionar? Se for o Estado, ele vai perguntar para o secretário de Educação, vou tirar o dinheiro de onde? Porque o curso está vazio. A gente passou por vários temas, mas acho que a gente não pode ficar sem falar, inclusive, dos temas polêmicos de caráter internacional que afetaram a região. A gente só falou tema polêmico até agora. Um deles... A gente não falou do carnaval ano que vem, não falou nada disso ainda. Tem carnaval, tem Rock in Rio, tem eleição, tem Copa do Mundo. Não, porque teve o tarifaço aí, a gente teve os ataques lá no Rio de Janeiro. Teve o Vasco e Corinthians, né? Porque vai ser dia 29, vai ser dia 29. Mas teve o Gabigol que perdeu o último pênalti lá pro Cruzeiro e vai vir pro Santos perder pênalti aqui. Não, mas vamos lá, vai. Mas o Trump meteu o tarifaço, voltou atrás, depois ele deu a Magnitsky lá no Moraes, tirou agora e tal. Então, como é que vocês viram todo esse movimento aí? Tem um monte de gente falando das teorias da conspiração, uns falam que é, outros falam que não é. Ale, eu ou você? Então, vamos lá. Eu falo curto, vai, deixa você falar. Na verdade, o café sofreu um pouquinho aqui, mas depois conseguiu se equilibrar. Sim. Na verdade, o que acontece? O Trump ele já entrou, tanto na outra gestão dele e nessa, sempre soltando alardes. Ele sempre foi isso. É o perfil dele, estratégia dele empresarial. Ele solta a bomba, vê como acontece.
sustenta um tempo e aí ele vai acomodando. Então, porque se a gente fizer uma retrospectiva mesmo, só no momento Trump fala, você vai ver, ele não invadiu ainda o Canadá, ele não invadiu Groenlândia, ele não soltou bomba não sei aonde, ele não fez nada, ele só solta a fala. Ele solta a fala e espera o que acontece. Ele sabe quem é constitucional, ele sabe tudo. Então, o tarifaço faz parte desse pacote de situações. Alguns países precisava realmente regular. Então, o que ele fez? Barganha como qualquer um, cara dá 25. Eu ofereço 50, tu vai falar 50 eu não pago 30, mas 30 já é melhor do que os 28 e fica por isso mesmo e estamos ganhando. Então, ele voltar atrás das decisões dele, eu não vejo como nenhuma novidade. Cria um auê, deturpa outros assuntos que eram mais importantes. O Trump é um cara de mídia, ele não está preocupado se vão falar dele fazendo charge, se vão falar bem, falem mal. Eu quero ser o homem mais falado do planeta. Eu tenho que superar todos os outros. E a estratégia, ele sempre foi assim, desde a primeira, e agora está mais evidente isso ainda. Tem alguns especialistas revelando algumas informações que a gente nunca vai saber, ou pelo menos no curto prazo a gente não vai saber até que ponto aquilo é verdade, né? Mas aparentemente existem acordos muito mais estratégicos geopoliticamente falando do que simplesmente a questão da liberação do Bolsonaro, né? É isso. Tratando aí de interesses aí de acesso a terras raras no Brasil, considerando que o Brasil tem a maior reserva do mundo depois da Brasil e China, é isso. China e Brasil, e aí a gente tem a questão da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo, que os Estados Unidos conta com uma cooperação do Brasil para conseguir, né, voltar a ter influência ou, sei lá, uma relação melhor com a própria Venezuela. A questão das bases de satélites, de um acordo que havia com a China, que os americanos têm interesse de voltar a ter uma zona de influência da Starlink. A gente vai soltar agora aqui em Alcântara? Havia um acordo com a China e parece que agora o interesse americano é retomar a zona de influência da sua principal empresa nesse setor, que é a Starlink. Então, isso está rodando aí em alguns canais especialistas falando que esses são os verdadeiros acordos que estão na mesa. A questão do Bolsonaro passou também, mas parece que o acordo seria que reduzir as penas progressivamente, né? Enfim, como é que você viu tudo isso aí, Lawande? Você entende que a estratégia que ele usou e essa cortina de fumaça de alguma forma tem coerência com essas informações que estão circulando nos bastidores? Tem. Ele tem a gestalt dele, né, de falar e cantar de galo, falar qualquer absurdo, tipo, vou comprar a Groenlândia da Dinamarca, vou anexar o Canadá. Vou tomar Toronto como 51º, como capital do 51º estado, né, que ironicamente seria maior do que os Estados Unidos inteiro, né? Mas, vamos lá. Mas o grande, essa gestalt muitas vezes serve para outra coisa. É aquela história do bode na sala. É para tirar. Então eu tenho a América do Sul volta ao radar de interesse. Por quê? Porque aqui a gente tem o maciço do Rio Grande, que é uma zona que fica no leito marinho, que tem, além de terras raras, uma quantidade brutal de minérios que abastece qualquer indústria eletrônica por 20 anos. No Brasil, nós temos tem gente que fala que já perdeu até esse status, mas nós temos o status de potência regional. Então, os conflitos, empoderar o Brasil e trazer o Brasil para o seu lado, os conflitos locais passam a ser resolvidos com o orçamento do Brasil, não com o orçamento da potência que tenta dominar o hemisfério. Torna as coisas mais econômicas, torna as coisas mais interessantes, torna o corpo de aliados mais sólido. Além das riquezas naturais, além dos potenciais tecnológicos, além dos potenciais militares, além das zonas de risco. Por quê? Não vai se querer uma segunda Cuba. E o Putin instalou uma segunda Cuba, só que não estão divulgando. Qual que é a segunda Cuba? Caracas. Acabou. Não tem. Ele instalou ali, né? A própria Prêmio Nobel da Paz saiu fugida da Venezuela e o primeiro discurso que ela fez, ela falou: militares e espiões russos, empresários chineses circulam livremente numa zona de guerra, tráfico de droga e prostituição, chamada Venezuela.
Não sei o que estou falando, é o Prêmio Nobel da Paz. Só reproduzindo. Então, né? Então, colocar esse bode na sala, colocar a Gestalt na frente do bode, torna a negociação que está atrás da cortina, e você Muito mais nomeou aí tranquila. umas 5, muito melhores. Né? Lembrando que a costa da África inteira está ocupada por capital chinês. Então, o que sobrou? Sobrou o cordão de pérolas, né? da britânico, para ainda fazer a hegemonia geopolítica pelo uso da força, a projeção de força no Atlântico Sul, através da Britânia. Mas e se o cordão de portos brasileiro também for totalmente dominado pelo capital chinês? O que os Estados Unidos faz? Eu acho interessante. O que o Ocidente faz? Eu vejo os cães ladrando, gente dos dois lados na torcida, Sim. falando para um e para o outro lado. Mas os assuntos que realmente importam Não vem para quase não é falado. Não, tá tudo embaixo da mesa. Ficam Porque tudo não ali, é pra- ficam brigando naquele fla-flu do caramba, e o que realmente importa não é colocado. Sim. Me choca, às vezes, até jornalistas teoricamente influentes, parece que não. Que nem agora a questão do banco, né? O Banco esse Master. escândalo Nosso aí, Banco Master. do Banco Master, esse escândalo, depois foi revelado essa questão aí do escritório da mulher do Moraes, que a grande imprensa não fala, uma coisa é outro absurdo, porque 129 milhões de contrato ninguém comenta isso. Um advogado, né, veio a público recentemente, se eu não me engano foi no Jornal de Domingo, falando: olha, eu defendo grandes clientes sim, mas preventivamente, para garantir os recursos deles, eu contrato escritórios de parentes de ministros do STJ ou de parentes de ministros do STF e faço a ponte entre eles. Que coisa louca. E aí? Como é que a gente se vira com um negócio desse? Exatamente. O negócio virou realmente uma. Nossa, Né? tá É só esperar o meteoro. É Tá mais fácil. esculhambado. E aí, Negócio, voltamos a Mas 1808. É isso aí. Se beijar a mão do Dom João, tá tudo bem. Né? Voltamos a 1821, no qual o José Bonifácio queria uma constituição de um parlamentarismo constitucionalista, monárquico, ou o amigo do Dom Pedro I foi lá e falou: eu posso fazer uma constituição melhor para você. Né? Então, Seria cômico se não fosse trágico. prevaleceu o segundo. Eu lembro de uma época que havia um certo pudor, tá todo mundo despudorado hoje, a coisa ficou escangalhada mesmo. O chalaça, não, Não é? chalaça. Mas Ele- enfim, vamos encerrar aqui com uma visão um pouco mais otimista de 2026, né? Porque foi tudo meio triste aqui. Eu fiquei até meio deprimido depois aqui. Mas não fique deprimido, não fique, você que está acompanhando o programa, porque muita coisa Você vai fazer propaganda de remédio também? que a gente. Não, Eu achei que ele ia soltar agora quase, uma. né? Quase. Olha, preta. Não fique assim. Olhe para o Alessandro, olhe para o Lawande, para a Roberta, essas figuras bonitas aqui no estúdio. Eu nem tanto, mas olhe para eles, você vai ficar mais feliz. Vamos encerrar aqui, gente. Então, olha, é um ano que a gente teve fatos relevantes, né? 2025, passamos por vários assuntos aqui, mas de certa forma nos dá aí uma esperança de que 26, esses projetos que nós debatemos aqui, possam estar realmente se concretizando, uma perspectiva de que a nossa região assuma o protagonismo regional, né? Que a gente sempre trabalha aqui nos nossos temas. Não é verdade, Alessandro? E caminhando para o final aí. O que a gente vê para 26? Tem bastante feriado, hein? Caramba, já fez a tua tabela de viagens? Vamos viajar bastante 26. Vamos viajar hein? bastante. Tem algumas viagens para a gente fazer aí. Mas brincadeiras à parte, 26 é um ano muito pitoresco, para não usar outra expressão, porque temos eleição. Então é um ano que praticamente na metade do ano Bem lembrado. ele para. Temos Copa do Mundo. Copa do Mundo. Temos Copa do Mundo, com Neymar ou sem Neymar, não saberemos, mas a Copa vai acontecer. E tudo isso está dentro do que a gente falou. Ou seja, esses assuntos vão ficar protelados para 2027. A gente consegue continuar crescendo, apesar da economia estar em frangalhos, e muita gente não fala também. A gente está devendo aí as calças, o país já está indo para 80 e tantos por cento de dívida, relação dívida-PIB. O juro lá no céu, no teto, 15%, sem perspectiva de cair. Mas acho que vai ter a gastança aí, né, para poder entregar a obra e vamos que vamos, né? Vai ter uma gastança que vai movimentar o consumo, mas é um voo de galinha. É um voo de galinha porque há uma política de achatamento de salário muito antiga no Brasil e ela nunca foi revertida.
Então, você vai entregar mais Estão crédito. aumentando o limite do cartão de crédito. Pois depois vai a aumentar o fatura lá limite pra do cartão frente. de crédito e imprimir mais dinheiro. Então, para quem assumir o posto no final, para quem ganhar a eleição no final de 2026 e assumir o posto no primeiro dia de 2027, vai herdar inflação e dívida pública. Pode escrever. Então, mas... Produção, já deixa esse Mas corte aí, esse corte aqui do nosso oráculo. E aí ele vai literalmente ser o oráculo. Repete aí o que você falou. Da última vez que eu falei que a guerra da Ucrânia ia durar mais de 4 anos, todo mundo falou, tá louco, vai ser igual a guerra do inverno. Tá aí, ó, o resultado. O mandatário de 2027 vai assumir um monstro de dívida pública e por causa de 2026, com a impressão do dinheiro, extensão do crédito para consumo, vai gerar uma bolota imensa de inflação. Pode escrever. E o juro não vai segurar. Era pra gente terminar o programa mais feliz, pô. Eu não. A gente tá? tá terminando aí. Você tá atrapalhando aqui a minha. Ele vai curtir os feriados em 2017. Eu sou pai solteiro. Eu sou pai solteiro. Até a guarda do meu menino. Porque não deu muito certo essa combinação aqui, Roberta. Roberta, faz alguma, Ela tá quietinha, vai, faz Roberta, dá alguma luz coisa aqui, aí, vai. pô, pra gente terminar mais alegre. Então eu pô. vou lembrar vocês que estão aqui com a gente até agora que 2026, apesar dos prognósticos aqui dos nossos amigos... Tenebrosos. Também não tenho, eu também não sou muito esperançosa nesse ponto, mas quero lembrar que 2026, para você que está aqui, apesar de parecer às vezes, esse não é um programa ligado com partidários, com política, mas sim, aqui a gente tem um território livre para a gente poder falar o que as pessoas não falam, né? O que não está na grande mídia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, aproveita os nossos conteúdos aqui, vem discutir, vem com a gente ao vivo também, aproveitar dos nossos oráculos aqui, porque a gente não tem só um, a gente tem vários oráculos aqui, sendo que o maior deles é o Maior não, só tem 1,70 m. Então, quero aproveitar para fazer um convite para você, para 2026, tá com a gente aqui, porque sim, a gente vai trazer muita informação que passa despercebido nos grandes noticiários. Tem programa aí. novo. Tem programa novo, não só esse aqui, mas também tem outros filhotinhos chegando aí. Então, fica ligadinho na nossa programação aqui, segue a gente nas redes sociais e também deixe seu comentário aqui. É isso, feliz ano novo, feliz 2026. Chefe? Comenta aí, gente, o que vocês querem tratar no próximo ano. O protagonismo regional deve ficar mais voltado para essa área de assuntos de interesse público e a gente está preparando, está no forno aí, um programa voltado mais à área empresarial, um programa que deve se chamar Protagonismo Empresarial, que deve estrear aí ou em janeiro ou em fevereiro, e também o Protagonismo Mulher, que a Roberta deve estar liderando também no próximo ano. São as novidades que a gente está preparando. Para quem nos acompanha aí nesses quase 5 anos de protagonismo cidadão, onde nós ampliamos bastante aí a nossa rede de relacionamentos e vários projetos nasceram, dentre eles o Fórum Brasil, né, que a gente falou, a revista Raízes e Rotas, lançamos aí em Cubatão, que tem aqui, né, na nossa mesa aqui a capa da revista de Cubatão. Enfim, a gente tem conseguido colher alguns frutos, alguns, né, resultados desse trabalho de quase 5 anos do nosso time, né, de uma equipe, de uma comunidade que coopera muito um com os outros. Bom, quero também registrar os nossos votos de um ano maravilhoso para todos que nos acompanham, 2026, com muitas realizações, para todos vocês que nos acompanham desde o início, desde a fundação de nosso canal. Deus abençoe a casa de todos vocês e quero registrar mais uma vez que no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui, o governo é você. Feliz 2026.